uma nova concepção de suprimento. O suprimento dos bens da vida é uma das coisas mais simples que um principiante no caminho espiritual pode realizar. Vigora, todavia, grande diferença entre a verdade espiritual que subjaz ao suprimento e a concepção humana desse suprimento. Em sentido espiritual, ser suprido dos bens da vida não quer dizer receber algo, mas sim dar algo. Segundo o conceito humano, é bem o contrário. Mas, no plano espiritual, não existe nenhum caminho para realizar o suprimento como tal. Tal processo seria impossível, uma vez que todos os bens do céu e da terra já estão dentro de ti. Neste momento, razão por que toda e qualquer tentativa de receberes de fora o suprimento desses bens significa necessariamente um fracasso. Não existe nenhum processo de subsistência fora do teu ser. Se quiseres fruir a plenitude daquilo de que necessitas para a tua vivência, tens de abrir um caminho pelo qual essa plenitude possa fluir e se manifestar. O modo de libertares essa plenitude interna e a pôres ao serviço da tua vida, isto te será revelado por tua íntima comunhão com Deus. Se alguém te pede para ajudá-lo a tomar a atitude correta em face deste processo de suprimento e espera diretrizes de ti, é necessário que lhe esclareças do seguinte modo o princípio de possuir os bens da vida. Naturalmente, estou disposto a ajudar-te. Entretanto, tu mesmo podes, desde já, começar a adquirir essa consciência do suprimento, procurando descobrir alguma coisa que possas dar a alguém a quem nunca deste nada até agora. Esse alguém não deve ser nenhuma pessoa da tua família, que certamente costuma receber, mas sim uma pessoa alheia à tua família, possivelmente até hostil a ti. Procura no teu guarda-roupa ou na tua despensa se encontras algo de que não tenhas necessidade. Começa com a corrente do dar, e abrirás a represa à corrente do receber. O teu conhecimento da verdade sobre a onipresença e infinita abundância do Supremo libertará o teu paciente da crença em pobreza e limitações. E se ele começar a mudar a sua atitude de querer receber em uma atitude de querer dar, então os bens da vida principiarão a fluir rumo a ele. Não há limite algum nesse desejo de dar. Esse dar nada tem que ver com quantidades, dinheiro, etc. Esse dar se refere à intensidade da doação por parte do doador. Trata-se de compreender que o processo de suprimento consiste em uma atitude de distribuir e não de ganhar. Esta disposição de datividade não precisa começar necessariamente com a doação de objetos materiais, dinheiro e coisas análogas. Não é de preferência dar algo. Pode começar também com a renúncia a algo. Por exemplo, com a renúncia ou desistência de rancores, de ciúmes ou ressentimentos. Pode consistir também no fato de não quereres reconhecimento, recompensa, gratidão, auxílio. Juntamente com sua renúncia virá a doação de paciência, colaboração, amor. Dá sempre, na certeza de que o teu suprimento não está naquilo que recebes, mas sim naquilo que dás. É possível que tenhas estado muito apegado ao dinheiro. Nesse caso, deves aprender a soltá-lo, abrindo mão dele, pondo em movimento a corrente, a qual voltará a ti inevitavelmente. Não quer isso dizer que devas lançar fora prodigamente o teu dinheiro ou outras coisas boas. De ninguém se requer mais do que aquilo que o bom senso e a prudência aconselham.
O que se quer é uma radical mudança de atitude, uma prontidão permanente que, no momento dado, nos permita começar a dar, quer se trate de um tostão, quer de 1 milhão. O principal é que as coisas entrem em circulação. Isto, aliás, não é nenhum pensamento novo. A Sagrada Escritura nos ensina isso mesmo sob a designação de dízimo, quer dizer, a designação de 10% da nossa renda para a causa de Deus. Muitas pessoas vivem na convicção de não poderem dispensar essa importância, que significaria excessivo ônus para sua bolsa. E é mesmo possível que a prática do dízimo tenha, para eles, efeito catastrófico, no princípio. Para esses, seria mais avisado que principiassem com uma importância menor, digamos 5, 3 ou 2% ou outra importância, contanto que uma importância determinada seja posta de parte, importância que preceda todas as demais despesas e se destine a um fim impessoal, não em prol da família, nem de algo que redunde em benefício de nós mesmos. É necessário que o dízimo se destine a um fim inteiramente pessoal. Muitos pensam que o dízimo se deve deduzir da importância que sobrar depois que foram pagas todas as demais despesas. Mas o segredo do dízimo está precisamente em não o deduzir do que sobre, mas em entregar a Deus as primícias, e isto possivelmente as ocultas, para que somente o próprio doador saiba do fato. Depois de verificar como é fácil dar 2 ou 3% da sua renda, poderá o doador majores a importância, passando para 4 ou 5%, até finalmente atingir a 10%. E é interessante verificar que raras vezes o dizimista para na casa dos 10. Conheci 3 pessoas que davam 80% da sua renda, e estranhamente nunca lhes faltou nada para as necessidades da vida, gastando mais do que poderiam ganhar se vivessem prodigamente. Torno a insistir nesse aspecto importantíssimo do princípio do suprimento. Suprimento não consiste em receber, suprimento é dar. O pão que jogas à água é o pão que volta a ti. Não é o pão de teu próximo, é teu pão próprio. E se não o lançares sobre as águas, nenhum pão poderá voltar a ti. Todo pão que jogares à água está marcado com o sinete do retorno. Terá de voltar infalivelmente para aquele que o distribuiu. De um ou outro modo, deve o homem lançar o seu pão sobre as águas. Quem não aprendeu o modo como fazer isto, deve aprender quanto antes esta primeira e grande lição, devido ao caráter finito do seu ser. Não pode o homem adquirir saúde, prosperidade, riquezas e amigos. O único que ele pode fazer é reconhecer que o homem manifesta em forma individual tudo o que Deus é e tem de um modo universal. Não procuremos, pois, alcançar, reter ou atrair a nós os bens da vida. Temos de aprender a deixar fluir de dentro de nós a infinita abundância que em nós está. O retorno do pão é um movimento retroativo, que acontece por si mesmo, assim como uma bola de borracha volta àquele que a jogou contra a parede. Nós lançamos a bola, mas ela volta a nós por impulso próprio. Quando lançamos o nosso pão às águas, verificamos como a graça de Deus começa a irradiar, assumindo a forma de harmonia do nosso próprio ser. Quem deixa de observar esse ponto de doutrina espiritual, ou quem o considera de só menos importância, acabará provavelmente por falhar o caminho certo. Enquanto o homem vive preso à crença de poder alcançar alguma coisa, mesmo de um Deus de fora, está separado da fonte do seu verdadeiro bem. No momento em que se torna capaz de compreender que todas as coisas boas estão no aqui e no agora, no seu verdadeiro ser, começa ele a enxergar o mundo através da jubilosa experiência do Eu Sou,
e diz consigo mesmo: eu te agradeço, meu Pai. Não tenho desejo algum, não necessito de nada senão da tua graça. Não necessito de ninguém senão somente de ti. Faze que eu viva cada minuto assim como vivo neste instante, no amor do mundo inteiro e no amor de todos os seres humanos. Não tenho rancor a ninguém. Ninguém pode entrar no âmbito da minha consciência a quem eu deva perdoar, porque já lhe perdoei 7 vezes 70 vezes. Outro aspecto não menos importante do princípio do suprimento é o fato de ser o suprimento algo essencialmente invisível. Não se pode ver, ouvir, tanger, saborear ou cheirar o suprimento. Nunca ninguém percebeu o suprimento, uma vez que ele não existe na zona de perceptibilidade física. Suprimento é espírito e vida, absolutamente invisível em sua íntima essência. Hoje em dia o suprimento não é menos abundante do que foi no tempo de Jesus, Moisés, de Elias, Eliseu. Todos eles viviam na consciência de que possuíam em si a infinita abundância e disto deram testemunho. A mesma abundância infinita está em mim, ao meu dispor, nenhum centavo a menos. Mas enquanto o homem não compreende que o Deus infinito é a realidade do ser finito em cada indivíduo, não pode ele compreender a natureza inesgotável de cada ser. E tentará sempre de novo arranjar os bens da vida e sua segurança de fora de si mesmo, por meio de dinheiro e de outros valores. A crença de que dinheiro e propriedade representam suprimento e segurança já vigora por tantos anos que a maior parte dos homens confia nessas coisas. E se por algum tempo ou em virtude de poderes superiores os milhões e bilhões se dissolverem no mundo inteiro devido à inflação, desvalorização, então acabou o mundo para esses homens. Quem trilha o caminho da sabedoria espiritual deve chegar à compreensão final de que não existe suprimento algum fora do nosso próprio ser. Suprimento é algo que não se pode perceber pelos sentidos físicos. Suprimento é o infinito, o invisível. Suprimento é algo dentro do nosso próprio ser, e a verdade é que Deus é o nosso ser. Quando alcançamos Deus como o nosso ser, então nada mais temos que fazer senão reconhecê-lo realmente como tal. Quem tem Deus tem suprimento. Mas o problema central está precisamente nisto. Será que temos Deus? Em teoria e na realidade todo homem tem Deus, mas nem todos têm a consciência de terem Deus. Se todos tivessem Deus conscientemente, não haveria no mundo essa penúria e falta dos bens da vida. De fato, os homens possuem a Deus apenas como simples possibilidade. Ter Deus, na verdade, é tê-lo com plena consciência, ser conscientemente unido a Ele, viver conscientemente em comunhão com Deus, reconhecê-lo conscientemente como o nosso eu interior, como a nossa íntima realidade. Moisés tinha Deus deste modo, e por isso caía maná para ele. Elias tinha Deus conscientemente e por isto era alimentado no deserto por um corvo. Acordava de manhã e encontrava a refeição pronta sobre as pedras. De onde vinha esse alimento? Do nada daquilo que era visível e tangível. Essas coisas lhe vinham de dentro da sua teoconsciência. Vinham de Deus, que aparecia invisivelmente em forma de vida, substância e alimento. Esses homens, tendo Deus, tinham tudo. Então Deus aparecia visivelmente nessa hora. Os homens do mundo se comprazem em locuções como estas. Deus providenciará, se Deus quiser. Deus o fará. E, no entanto, Deus nada faz. Quem tudo faz acontecer é tão somente a nossa relação consciente com Deus. E, finalmente, o homem tem de chegar a essa compreensão, que ele tem tudo se tem Deus conscientemente.
e não tem nada se não possui Deus deste modo, embora pareça possuir muitas coisas. Nada falta, nada é negado àquele que chegou à conscientização de Deus. Não há dúvida, dirá alguém, isto soa muito bem no papel. Mas de que modo chegarei a essa consciência do suprimento que sem cessar se esquiva de mim? Voltemos ao nosso ponto de partida inicial. Sendo que Deus é infinito, nada existe realmente senão só Deus. Logo, não há outro suprimento senão Deus, a única realidade. Se tens a consciência da onipresença de Deus, se Deus te é mais próximo em sua onipresença do que o teu próprio fôlego, então fazes jus a uma plenitude sem limites. Esse jus não é algo irrazoável, porque o que afirmamos é a presença de Deus em tua íntima consciência. Deus, a infinita riqueza e plenitude. Verdade é que não é fácil para ninguém libertar-se de todas as preocupações quando não sabe de onde tirar o dinheiro para o aluguel no fim do mês, para a luz e telefone, ou mesmo para a próxima refeição. Não é nada fácil traduzir na prática o ensinamento do Mestre. Não andeis solícitos pela vossa vida, o que haveis de comer, o que haveis de beber, com que vos haveis de vestir, e contudo, um dos passos mais importantes no desenvolvimento da consciência de suprimento consiste em nos libertarmos de toda a consciência de suprimento, que consiste de toda preocupação e inquietude, porquanto as formas externas de bem espiritual são apenas corolários e simples aditamentos. Com outras palavras, a tua prosperidade externa não passa de mero símbolo externo de onipresença do teu suprimento interno. Quando o homem deixa de crer dentro de si essa atitude certa para o suprimento, então também não terá no bolso símbolos desse suprimento. Em primeiro lugar, deve estar presente a consciência disto, e depois seguirão os símbolos externos. Quando vivemos na permanente consciência da presença de Deus, onde quer que estejamos, quando reconhecemos que o lugar onde estamos é terra sagrada, quando sabemos que, meu filho, tudo que é meu é teu, então não tardarão a aparecer os símbolos externos dessa consciência interna, na medida que deles houvermos mistério. Esses símbolos podem variar de dia para dia. Por vezes assumem a forma de dinheiro, em outra ocasião aparecem como uma promoção, como um emprego, como uma hospedagem em um hotel, ou assumem a forma de alimento, roupa, etc. Seja o que for, o certo é que aparecerão, quando necessários, porque são símbolos e expressão externa de uma consciência interna. Repetimos, o suprimento nunca pode ser percebido pelos sentidos. Suprimento é Deus, suprimento é Espírito, suprimento é a presença do Senhor contigo. Suprimento é uma força vital que atua através de ti. Quem é dotado de receptividade espiritual não necessita de outro testemunho desta verdade senão o aspecto de uma árvore frutífera durante o inverno, quando está sem fruto, nem ainda brotaram as flores. Será que vais derrubar a árvore por infrutífera? Por que não a derrubas? Não é alvo de nenhum cuidado, nenhuma solicitude externa é verificável. Segundo todas as aparências, essa árvore morreu. Entretanto, tu sabes que não é assim. Sabes que há na árvore uma força vital que atua através dela, uma vitalidade que gera seiva, que ascende pelo tronco, se difunde nos ramos, depois se revela como flores e finalmente aparece em forma de frutos. Não te iludes com as aparências, considerando a árvore estéril e inútil, que não possua reserva vital para frutos. Por que não aplicaríamos esse mesmo princípio à nossa vida e oportunidades, a despeito da ausência de um suprimento visível em dado momento? Se viesse um furacão e arrasasse tudo,
nem por isto deixaríamos de estar em terra sagrada, porque a terra é do Senhor com tudo quanto ela contém. Continuaria a existir o Eu Sou, essa força vital, invisível, infinita, toda amor, que nunca deixaria de atuar em nossa consciência. Mais um pouco de paciência e as flores e os frutos reaparecerão, em forma de dinheiro ou quaisquer outras oportunidades da nossa vida. A única coisa para isto se requer é o reconhecimento da verdade. Creiamos ou não creiamos, o certo é que há uma força vital que atua de dentro, assim como atua dentro da árvore. Mas, perguntará alguém, por que essa força não se manifestou ainda? Por que essa interminável luta que mantenho com o eterno problema da pobreza? Será porventura que a tua consciência não está ainda afinada pela realidade invisível? Será que ainda te guias pelas coisas visíveis? Será que sempre tentaste e continuas a tentar aurir a tua subsistência do mundo das coisas visíveis? Pão e peixe não podem ser multiplicados por nenhum processo conhecido no mundo das coisas visíveis. Tampouco podes multiplicar notas de dinheiro. E se alguém tentasse multiplicar cédulas de dinheiro, dentro em breve estaria na cadeia. Quem deseja ter mais dinheiro deve proceder à sua multiplicação na zona do mundo invisível. Como realizar isto? Reconhece e conscientiza que Deus é infinito, e também o teu suprimento é infinito, como o próprio Deus. E que dizer daqueles que deixam os seus frutos na árvore e não o colhem? Não tardarão a verificar que a árvore pode definhar e deixar de produzir frutos. Somente quando se colhem os frutos das árvores e se apanham as flores dos arbustos é que a força principia o seu processo de multiplicação, brotando com duplicada vitalidade. O teu suprimento se tornará visível somente na medida que amares a teu semelhante. Distribui amor, distribui perdão, oferece colaboração, mas dá sempre sem jamais esperar recompensa. Somente um materialista crasso dá para receber em retribuição. A verdadeira luz espiritual distribui da plenitude de um coração repleto de dedicação, sem pensar em correspondência. Prêmio, para quê? Deus é o nosso prêmio. Compreender isto significa compreender uma das bases mais importantes da cura, a luz da autorrealização. O estado da tua consciência em face da verdade é que determina o teu suprimento. Não algum Deus, não algum Cristo, não algum espírito que habite a algures. Decisivo é tão somente a tua consciência, o grau da tua conscientização altamente desenvolvida. Bem poucos homens vêm ao mundo com a consciência da verdade plenamente amadurecida. Por via de regra, é resultado de uma evolução paulatina. A consciência dos pescadores que se tornaram discípulos do Cristo passou por uma lenta evolução. A consciência de Saulo de Tarso desenvolveu-se na consciência do apóstolo Paulo. Santo Agostinho, quando jovem, estava bem longe de ser um luzeiro espiritual, mas também ele passou por um estado de consciência desenvolvida. O segredo está no fato de ser a fonte do suprimento a própria consciência sobre Deus, como sendo esse suprimento. Quer dizer, é o nosso próprio estado de consciência em estado de elevada evolução. Quando alguém busca suprimento por intermédio de um curador, então depende esse suprimento da evolução da consciência espiritual do curador. Isto, todavia, não é um suprimento duradouro. Cedo ou tarde, todo homem se verá na contingência de ter de confiar em seu próprio estado de consciência, na permanente certeza de que essa consciência desenvolvida é teu consciência, a consciência de Deus, que se desdobra na forma da nossa própria consciência individual.
Acontece então que, até certo ponto, abrirás mão da concepção de que suprimento seja algo relacionado com outro homem. E então surgirá em tua vida o grande e poderoso momento em que o mundo inteiro te cai dos ombros e tu sabes e dizes de todo o coração: de Deus é a terra e tudo quanto nela está. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. A plenitude da grandeza de Deus, não apenas uma parte, mas a plenitude total é minha, agora superando a mortalidade com seu limitado senso de vida e revestindo-me de imortalidade, superando o meu limitado senso de egoidade e revestindo-me da infinitude de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus e do poder de Deus. Não tenho nenhum poder próprio, de mim mesmo nada posso fazer. Eu, de mim mesmo, não sou nada. Se falo do meu ego, do meu poder, do meu suprimento, dou testemunho de mentira. O Pai é minha vida, o Pai é meu suprimento. Eu sou invisível, o meu suprimento é invisível, e eu o levo comigo aonde quer que vá. Há certos homens no plano da busca espiritual que têm a ideia fantástica de que Deus, de algum modo, é mais amigo deles do que de outros. Que Deus é horrível seria esse. É possível, naturalmente, que a falta de conhecimento ponha teu vizinho face a face com a pobreza, criando nele a ideia da falta ou limitação. Mas Deus não concede os seus bens mais liberalmente a uns do que a outros. A única diferença está no fato de que alguns, sobretudo os do caminho espiritual, sentem mais conscientemente do que outros a presença de Deus, manifestada em forma visível. Nenhum pesquisador da verdade deve pensar que um povo, uma raça, uma religião tem acesso mais fácil a Deus do que outros, ou que alguma pessoa goze de algum privilégio especial perante Deus. A infinitude de Deus é universal, mas o que realiza o teu bem é o grau da compreensão da verdade. Uma vez que compreendeste que a conscientização da presença de Deus tem como consequência a manifestação real e a expressão da abundância. Nunca mais acreditarás que algo possa ser melhorado por meio de manejos miraculosos ou pela oração. Compreenderás que o que aconteceu foi o seguinte: que tu te tornaste mais consciente de uma coisa que já existia, desde o princípio, em toda a sua plenitude. Na mesma cidade em que fulano sofre pobreza e penúria, cicrano goza de abundância. Quem é responsável por isto não é a cidade, nem o tempo. Pode haver um ano de penúria, outro de prosperidade. O ano não é responsável por isto. Muitas pessoas perderam a sua fortuna em períodos de prosperidade. Não é o tempo que te faz rico nem pobre. Não é o lugar que te faz ganhar nem perder. Tu mesmo te tornas uma lei para a tua experiência, na proporção que compreenderes que Deus é a substância real que subjaz a todas as formas aparentes. Ora, se Deus é a substância subjacente a todas as formas, como poderias tu aumentar a forma? Será que Deus é a substância de formas limitadas? Não. A forma já é infinita, assim como infinita é a substância que produziu a forma. O segredo está em que reconheças que Deus é onipresente. Mais do que isto, que Deus é a própria onipresença, a presença do teu próprio ser e, portanto, a presença do infinito. A tua conscientização dessa presença do infinito revela o infinito como abundância lá onde havia carência. Tudo que apareça visível é feito da substância do invisível e é infinito. Assim, por exemplo, não há nenhuma possibilidade de incrementar as tuas colheitas, o teu dinheiro, os teus latifúndios ou outra coisa qualquer
por meio daquilo que o mundo denomina oração. Não há nenhuma oração miraculosa que faça sair um coelhinho de dentro de um chapéu. Ninguém o pode fazer, a não ser que o coelhinho já estivesse lá anteriormente. Não há tal coisa como incremento ou diminuição. Existe tão somente a infinita realidade, que se expressa deste ou daquele modo. Se tu não és um recebedor da infinita plenitude, não é porque a infinita plenitude esteja ausente, mas é porque te falta a consciência da infinita plenitude. Muitos assim chamados metafísicos tentam realizar formas do bem, como se tivesse havido um tempo em que essas formas do bem existissem independente e separadamente do próprio bem. Na proporção que a teoconsciência se revela, aparece essa presença do bem na forma que esse momento na vida requer, muitas vezes do modo miraculoso. Através de toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, aparece e reaparece esse milagre. Todo profeta, santo, vidente ou sábio sentiu a presença de Deus e nela viveu conscientemente, experimentando-a como proteção, segurança e alimento, na forma daquilo que de momento havia mistério. Mas será que nos tempos bíblicos todo homem experimentava esses efeitos? Será que em nossos tempos todos se sentem assim amparados? Bem reconheces a resposta. A quem acontecia isto? A quem acontece? E a quem acontecerá? Acontece àqueles que têm a nítida consciência da presença de Deus, aqueles que vivem, se movem e têm o seu ser conscientemente em Deus. O Mestre não podia multiplicar pão e peixe. O Mestre só podia realizar uma coisa. Podia realizar a consciência da presença do Pai no seu interior. E essa sua consciência da presença do Pai se manifestou externamente como pão e peixe multiplicados, como a cura de doentes e como a ressurreição de mortos. Se aprenderes a abrir mão do teu poder mental, se desistires de querer manufaturar algo com a verdade, procurando fazer da tua mente humana uma usina elétrica, se te tornares quieto e receptivo até que o verbo comece a fluir, saberás o que quer dizer harmonia e infinita plenitude. Observa o milagre que acontece quando a tua mente cessa de lutar, quando desiste de querer criar algo, de querer multiplicar, de querer curar, salvar ou redimir. Observa o milagre em tua vida quando aprendes a relaxar-te mentalmente, compreendendo que a infinita realidade de Deus é o único Eu Sou, e que as formas em que Deus se revela não podem deixar de ser infinitas. Deste modo, os céus proclamam a glória de Deus, revelando a sua beleza e plenitude, e a terra testifica as maravilhas das suas mãos, a grandeza de Deus inesgotável em forma, variedade, cores, perfumes e multitude. A medida de Deus é sem medida, mas no momento em que tentas produzir maçãs, desces à finitude. No momento em que tentas produzir lar, saúde, riqueza, entras na finitude. Mas se conscientizares a presença de Deus, tens a presença de Deus, cuja infinitude aparece em infinitas formas do bem. A presença de Deus não cria esta ou aquela forma de harmonia. A presença de Deus é em si mesma a forma de todo o bem.